Olá, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tô com esses tapetes aqui, floridos, eu chamei de tapete jardim, porque lembra mesmo florzinhas com matozinho, né? Então é isso, dei o nome de tapete jardim. Ele é oval, né? E a tendência agora é fazer ele aqui com uma parte diferente, então eu fui aí misturando os tapetes e fiz esse modelinho, eu espero que vocês gostem. Então, o vídeo aula hoje é sobre desse tapete. Já falo, ele ficou com 72 centímetros de comprimento por 50 de largura. Então, se você já gostou da ideia, já deixa seu like. Se é novo ou nova no canal, seja super bem-vindo, super bem-vinda. Se inscreve, é a forma de você ajudar o canal a crescer e mostrar o seu apoio, né? É isso. Deixa eu falar para vocês. Então, durante o vídeo, eu vou dar todas as dicas para você fazer, aumentar, diminuir. Mas a dica principal, e eu já quero dar agora para vocês, é assim. A gente vai fazer esse tapete, como eu falei para vocês, 72 centímetros por 50 de largura. E para ter esse tamanho, a gente vai começar aqui com uma correntinha de 23 centímetros. Então, a lógica é assim. Vamos supor que a sua cliente peça um tapete para você, uma passadeira, de 2 metros de comprimento por 50 de largura, né? O que você vai fazer? Você vai diminuir, fazer uma conta de menos, o tamanho do comprimento, menos a largura, você vai ter a quantidade de centímetros que você começa o trabalho. Claro que pode dar uma diferença de 1 centímetro ou 2, mas é bem pequena a diferença, então vale o cálculo. Então vamos supor, eu quero um tapete de 60 centímetros de comprimento por 30 de largura. Então, você faz 60 menos 30. Com quantos centímetros você começa? 30. 60 menos 30 é 30. Mas ela quer 80 por 20. Então, 80 menos 20. 80 menos 20 vai dar 60. É isso, né? Me perdi aqui. Então, a conta é sempre essa, tá? Você faz a largura, o comprimento menos a largura, e você tem um começo em centímetros do seu trabalho. Então, bora lá, gente. Vamos fazer esse, tá? E eu espero que vocês gostem. Gostou? Já deixa o like aí. Bora! Então, gente, o material que a gente vai usar, eu vou usar o barbante número 6. Esses são Apolos, tá? O barbante, eu vou usar o cru e vou usar 3 tons de rosa, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo a numeração das cores, tá? Eu tô sem elas agora porque tá sem embalagem. Então, é um rosa clarinho, um rosa um pouco mais escuro, e aí um terceiro rosa mais escuro ainda, tá? Esse aqui, acho que nem dá pra ver direito o tom. É um maravilha, tá? É um tom mais escuro, pra fazer um degradê mesmo, né? E vou usar um verde claro, tá? O verde claro que eu tenho é esse aqui. É abacate, tá? Esse aqui é Apolo, mas você pode usar qualquer verde que você gostar mais, tá? Vou usar agulha 3,5 e uma tesoura. Então, eu vou começar com o cru e a gente vai fazer, então, eu dou uma laçada inicial. E a gente vai fazer aqui 33 correntinhas, tá? Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente vai fazer um cordão de correntinha com 33 correntinhas. Você deixa os pontos bem larguinho, tá? Porque no começo do trabalho, se você fizer muito apertado, ele vai franzir e vai estragar. Deixa as correntinhas bem larguinha. Então, 33 correntinhas, eu sempre faço umas 3 a mais, porque se a gente errar nas contas, é mais fácil desmanchar 3 correntinhas do que o trabalho todo para começar de novo, tá? Mas são 33, bora lá. Então, gente, já fiz meu cordão de correntinhas com 33 correntes, tá? Terminou aqui as 33, vamos fazer... Agora aqui, você segura na última correntinha e faz mais 2, que equivale a um ponto alto. Dá uma laçada na agulha, aí você conta 1, 2, que foi essas que a gente fez, tá? E aqui, na terceira correntinha, onde eu coloquei o dedo, que é a última, eu vou fazer um ponto alto. E vou fazer os pontos larguinhos, não vou apertar.
Então, a gente já ficou aqui com 2 pontos altos. O primeiro são as 2 correntinhas e depois o ponto que a gente fez. E aí, em cada correntinha, a gente vai fazer um ponto alto. Nós vamos ficar, no total, com 33 pontos altos. 1, 2, 3, ó. Em cada correntinha, um ponto alto. E eu pego no meio da correntinha mesmo. Um ponto alto em cada correntinha, ponto alto normal. E eu vou fazer assim até o final. Quando eu terminar essa carreira de pontos altos, eu volto, ó. Só ponto alto normal, um em cada correntinha. Então, gente, terminei aqui. E o último ponto alto é o 33º ponto. Como eu falei pra vocês, vão fazer 33. Como eu falei pra vocês, eu fiz umas correntinhas a mais, caso errasse nas contas. Então, eu desmancho as correntinhas. Porque assim, né? Se você chegar aqui no final e tá faltando correntinha, você tem que desmanchar tudo e fazer o cordão novamente, né? Então, pra não correr esse risco de errar nas contas, eu sempre faço algumas a mais e desmancho assim no final, tá? Desmanchei. Então, esse é o 33º ponto. Todos larguinhos, tá? No começo sempre larguinho. Aqui, então, a gente levanta 3 correntinhas, 2 correntinhas, que é o tamanho do ponto alto. Pode ser 3, né? E vou entrar aqui dentro, ó, entre esses 2 pontos altos aqui, onde eu vou entrar, pra fazer aquele semicírculo. Então, aqui, essas 2 correntinhas equivalem ao primeiro ponto alto, aqui dentro eu vou colocar 6. Então, o total ficam 7. Então, eu fiz aqui o segundo ponto, eu fiz aqui dentro, terceiro, quarto, quinto, já pode esconder um pedaço desse fio aí, ó. Esse é o quinto, sexto, sétimo. Tá? Aí, se você quiser, você coloca um marcadorzinho aqui, ó, onde a gente começou a volta, um desse lado, outro desse, se você quiser, porque às vezes a gente tem que aumentar mais pontos aqui do que na reta. Então, vira aqui e a gente vai trabalhar pontos altos nessa lateral aqui, tá? Então, vão ficar 31 pontos nessa reta. Então, aqui eu pego o primeiro, ó. Vai escondendo o fio aqui. É mais chatinho aqui, porque é embaixo do ponto, né, que a gente fez. Ó, segundo, ponto sobre ponto. Então, vai ficar 31 de um lado, 31 certinho do outro. Aqui eu tô escondendo o fio, fica mais chato. Então, é só isso. Até o final da carreira, nós vamos fazer ponto alto sobre ponto alto. Eu volto no final da carreira pra gente fazer a voltinha aqui também. Então, gente, cheguei aqui no final, tá? Esse aqui é o ponto de 31. Esse último a gente não faz, tá? A gente vai fazer como fez no outro, os pontinhos aqui dentro, entre um ponto e o outro aqui, tá? Então, eu fiz o último aqui no penúltimo, tô com 31 pontos aqui em cima. Dou a minha laçada e aqui dentro, então, vou colocar 7, pra ficar igual o outro lado. Então, são 7 pontos aqui dentro. Aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, tudo no mesmo lugar. 6, 7. Tá? Assim, ó. E agora, a gente começa aqui em cima e vamos fazer os mesmos 31 pontos, né? Então, aqui o primeiro, ponto sobre ponto, eu vou dar mais uma volta com essa mesma cor. Olha, você tanto pode colocar em cima do ponto como entre eles, mas vai contando, né?
Quando chegar lá no final, se você colocou o marcador, ó, vou fazer ponto sobre ponto até o final, sem segredo aqui. Tá? Então, ó, veja que a gente vai terminar aqui. Quando chegar no final, eu volto com vocês. Então, gente, olha, tá assim o trabalho. E tô chegando aqui no finalzinho, né? É o ponto de número 31 antes da viradinha, ó. O último ponto aqui sempre é o 31. Então, é só para lembrar que na reta nós vamos sempre ter 31 pontos, tá? Então, se você quiser, ó, quer ver? Agora, a gente fez duas correntinhas. Você vem, então, na última correntinha aqui em cima e faz um baixíssimo, só para fechar, tá? Aí, ó, se você quiser, você coloca um marcador nesse nosso primeiro ponto dentro do círculo, que nós temos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? E aí, a gente coloca aqui no primeiro. Aqui foi onde a gente fechou, né? Ó, só larguei um pouquinho para você ver. Esse aqui é o último, esse aqui é o primeiro do círculo. Então, tanto faz você colocar o marcador aqui, lembrando que esse é o último, ou aqui. Só, conforme eu disse para vocês, se precisar colocar mais correntinhas, é aqui que a gente aumenta as correntinhas para ele não franzir, tá? Se precisar, né? Então, você coloca o marcador desse lado, outro desse, e nos cantos, se você achar necessário, tá? Que eu vou fechar meu ponto que abriu, tá? É o baixíssimo aqui que a gente fechou, né? Então, nós vamos fazer aqui, ó. Em cada um desses 7 pontos, nós vamos fazer 2. Então, nós vamos fazer um aumento. Nós vamos ficar com 14 pontos. Então, você levanta 2 ou 3 correntinhas, que é o tamanho do ponto alto. E no mesmo lugar aqui, eu vou fazer mais um ponto alto, ó. No mesmo lugar onde eu saí com as correntinhas, eu faço mais um. Então, a gente fica com 2, ó. 2 pontos juntos. Venho no próximo ponto e vou fazer a mesma coisa. Ó, entro no ponto, faço um, e depois faço um aumento, então, um no mesmo lugar. São 7 pontos, vamos ficar com 14, ó. Vou no próximo, faço a mesma coisa. 1, 2. Vou no próximo, faço 2 novamente. 1, 2. No próximo, 2 também, ó. E aí, no final, a gente sempre confere pra ver se tá certinho. Agora, ainda tenho 2 aqui dentro do círculo, ó. 1, 2, e agora a gente vai fazer o último, tá? Esse aqui já é o da reta. Então, ó, você pode ver aqui dentro do circulinho, ó, é outro jeito de ver também. Então, aqui, mais 2 no mesmo lugar. Aí, a gente conta, né, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, certinho, tá? Tá assim. Agora, então, dá a laçada e a gente começa a fazer a nossa reta aqui. Opa, descabelou aqui. Então, o que eu faço primeiro, ponto sobre ponto, ó. Fiz o primeiro em cima do primeiro, dou a laçada, vou no segundo, faço o segundo, vou no terceiro, faço o terceiro, e aí a gente vai fazer ponto alto até chegar na virada aqui, ó, tá? Aqui é o último ponto, antes da viradinha, tá? Então, vou vir até aqui e já volto. Então, gente, chegando aqui no final da carreira, tá? E a reta sempre tem 31 pontos, né? Então, eu tô vindo aqui pra fazer meu último ponto. Opa. 31º ponto aqui. Essa viradinha, então, a gente repete exatamente o que a gente fez aqui. Vai ser sempre assim. Então, em cada um dos 7 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em cada um desses 7 que ficou dentro desse, ficou como um semicírculo, a gente vai fazer 2, como a gente fez do lado de lá. Então, venho aqui no primeiro, faço 2,
a gente vai ficar com 14, né? Aqui também faço 2, em cada um são 2. Aqui 4, então, esse é o quarto. No próximo, 2 também. Fiz 1, fiz 2. Esse aqui, então, sexto ponto. No próximo, mais 2. Sétimo. Oitavo. No próximo, mais 2. Esse é o nono. E o 10º. Aqui, então, no próximo, mais 2. 11. 12. E no último ponto aqui da nossa viradinha, os últimos 2 somando 14. Então, se você quisesse colocar um marcador aqui também, seria nesse último ponto, para você saber que a curva iniciou aqui. Vira o trabalho e agora ponto sobre ponto até o final, sem segredo, né? Já no primeiro eu faço 1, agora é só um. E a gente vai ter aqui nessa reta 31 pontos no final. Vamos lá, no final eu volto para fechar essa carreira. Então, gente, final da carreira novamente, tá? E aqui tá o nosso marcador, que eu coloquei só desse lado, mas já dá para ter uma ideia como usar o marcador. Então, aqui eu vou fazer o último ponto, ó. Você vê que o marcador aqui é onde começa a nossa curvinha, né? Aqui o último ponto é o 31º. Faço o último ponto e agora a gente vai fechar. Eu vou cortar esse fio para entrar com a outra cor. No meu caso, o rosa mais claro. Então, aqui eu tenho 1, 2, eu fiz 3 correntinhas, vou entrar na terceira aqui, tá? Aliás, é uma correntinha, um ponto alto, né? Na terceira correntinha do ponto. Aí, a gente corta o fio, deixa um pedaço pro arremate, dá a laçadinha aqui e fecha, tá? Eu recomendo você já ir arrematando para não ficar um monte de fio para arrematar no final, é sempre muito chato, né? Então, para arrematar, você passa por baixo de alguns fios, de alguns pontos, né? Eu vou só arrematar dessa vez, para vocês verem como eu arremato, e das próximas vezes eu só aviso que vou arrematar, tá? Então, eu abro o fio em 2, entro numa laçadinha aqui, dou 2 nozinhos, sem apertar para não franzir, né? Esse primeiro. O segundo você já pode apertar. Quem gosta de arrematar com agulha de tapeceiro, não tem problema também. É sempre um bom arremate, né? Eu acho que não precisa mesmo. Eu só vou passando aqui, ó. Passo por alguns pontos, novamente. E depois a gente simplesmente corta o que sobrou, tá? Então, aqui já tá ótimo de arrematado. Aqui, ó, pra entrar com a outra cor, eu gosto de entrar na parte reta, tá? Então, vai entrar com a nova cor, nunca entro na curva pra não confundir, tá? Então, aqui eu tenho os 2 pontos da minha beirada, e aqui eu tenho o primeiro, tá? Então, eu entro aqui e vou amarrar meu fio novo. Dou 2 nozinhos. E deixo um pedaço pro arremate. Esse fio aqui, conforme a gente vai trabalhando essa carreira, a gente já esconde ele. Então, eu entro no ponto onde eu fiz o nozinho e subo. Vou subir as 3 correntes mesmo. 3 correntes, um ponto alto, tá? Dou a laçada e em cada ponto desses 31 que a gente tem, eu vou fazer um ponto alto com a nova cor. Ó, aqui eu já tenho 2, né? Então, ponto sobre ponto, até chegar lá na curva. Total, sempre aqui na reta, 31 pontos. Então, vamos lá, eu volto no final. Então, gente, cheguei aqui, fiz o 30º ponto da reta, tá? Ó, cor-de-rosa bem delicado esse. Agora, a gente vai fazer essa curva aqui, até a metade vai ser de um jeito, depois vai ter um ponto diferente aqui. Mais importante, dou minha laçada, esse primeiro ponto da nossa curva, eu vou pular. Vou começar aqui no segundo ponto, tá? Eu não fiz correntinha, nada. Eu vou simplesmente pular esse primeiro ponto. Pulo esse primeiro, vou no segundo. Tá? Ele vai ficar assim, ó. Fica uma falha aqui. Fiz o primeiro ponto aqui, então, pulei o primeiro. No segundo ponto, eu fiz um sozinho. Dou a minha laçada, esqueci de cortar meu fio aqui.
Entro no segundo ponto aqui, que é o terceiro, na verdade, vou fazer 2 juntos, que é um aumento. Aqui eu faço 2 juntos. Faço uma corrente de separação, mas agora eu não pulo nenhum de base. Fiz uma correntinha, venho no próximo e vou fazer um sozinho. Aí, eu vou para o próximo ponto aqui e faço 2. 2 pontos. Faço uma correntinha de novo, não pulo nenhum aqui embaixo. Vou no próximo, faço um sozinho. E venho aqui no próximo e faço 2 juntos. 1, 2 juntos, tá? Então, você percebe que a gente fez um grupinho de 3, uma corrente, um grupinho de 3, uma corrente, um grupinho de 3. São 3 grupinhos, tá? Faço uma corrente, então, depois desse terceiro grupinho, aí sim eu vou pular um de base, ó. Não faço o próximo, dou minha laçada, vou no outro. E vou fazer o grupinho de 3. A diferença é que agora a gente pulou um de base. Então, no primeiro eu fiz 1, no próximo eu faço 2. 1, 2. Tá? Faço de novo a correntinha e pulo de novo um de base, ó. Então, eu pulo esse e venho no próximo. E faço 2. 1, 2. Não, menti pra vocês. Eu pulo um de base e faço um sozinho primeiro. Então, peraí. Um grupo, 2 grupos, 3 grupos. Aí, eu pulei um, fiz 3, uma correntinha, pulei o de base. Agora, eu faço assim, ó. Aqui é o último motivo que a gente vai fazer na beiradinha, então, ele é diferente. Aqui, nesse primeiro ponto, eu vou fazer 3 pontos altos, juntos, no mesmo lugar, que eu vou fazer um leque. Então, fiz os 3 pontos altos, a correntinha, aqui também eu vou pular um de base, tá? Então, eu vou pro próximo, faço um ponto alto. Aqui, então, no mesmo lugar, eu vou começar um leque. Então, eu tenho um ponto alto, eu vou colocar mais 2 no mesmo lugar. 1, 2. Então, nós ficamos com 3 no mesmo lugar aqui, ó, no mesmo ponto. Agora, eu faço 2 correntes, dou uma laçada, venho aqui no próximo ponto e vou fazer mais 3 pontos altos no mesmo lugar. E aí, eu formo um leque, né? A única diferença é que a gente pulou um de base. Olha, fica um leque, tá? Então, perceba, ó. A gente, quando começou a curvinha, a gente pulou um, foi no segundo ponto, fez um ponto sozinho. Depois, a gente fez 2 juntos e uma corrente, sem pular nenhum de base. Aí, a gente repetiu, um sozinho, 2 juntos, uma corrente, sem pular nada. Um sozinho, 2 juntos, uma corrente. Então, depois que fez os 3 primeiros grupos, aí sim a gente pulou um de base, fez um sozinho, depois 2 juntos, uma corrente, pulou um de base. Foi no próximo, a gente iniciou o leque. 3 pontos altos, 2 correntes, no próximo ponto, mais 3 pontos altos. Para finalizar a curva, a gente faz uma corrente, dou a minha laçada, ó, pulo esse último ponto, igual a gente pulou o primeiro, para ficar igual, tá? E aí, a gente vem no primeiro da reta e faz ponto alto. E aí, é só fazer ponto alto sobre ponto alto, 31 vezes, porque são 31 pontos, tá? Então, quando chegar na curva, para não ter confusão, eu faço essa curva com vocês de novo, porque é igual essa aqui, mas eu venho para fazer com vocês. Então, gente, cheguei no final de novo, 31 pontos, fiz aqui o último, e aqui a gente vai fazer exatamente igual fez do outro lado. Então, a gente vai simplesmente pular aqui um ponto e vem pro segundo. Né? Vim pro segundo ponto. Fiz um ponto alto, venho no próximo e faço 2. Esqueci de soltar minha linha.
Então, fiz um, faço mais um aqui no mesmo ponto. Então, a gente forma um grupinho com 3 pontos altos. Faço uma correntinha, não pulo nenhum de base, venho aqui, então, no próximo ponto, faço um sozinho. No ponto seguinte, 2 juntos. E aí, a gente forma outro grupinho de 3. Uma correntinha. Não pulo nenhum, venho no próximo, faço um ponto alto. No próximo ponto, faço 2. 1, 2. Então, nós já temos 3 grupinhos de 3. 1, 2, 3. Cada um separado por uma correntinha, sem pular nenhum de base. Aqui eu faço uma corrente e vou pular um de base. Então, próximo eu não trabalho, vou para o outro. E aí, eu repito o grupinho de 3. 1, vou no próximo, faço 2. 1, 2. Faço uma correntinha. Fiz uma correntinha, vou pular um, vou no próximo e vou fazer, eu pulo um, eu vou fazer aqui 3 pontos altos, que é o começo do nosso lequinho. 1, 2, 3. Entre os 3 pontos altos do lequinho, eu faço 2 correntes, 1, 2. E aí, eu não faço no mesmo ponto, faço no próximo. Faço 3, ó, formando o nosso leque. 2, 3, tá? Assim. Faço uma correntinha de separação. E, ó, eu pulo o último ponto aqui, ó, esse aqui, igual a gente pulou lá no começo. Pulo esse? Não, então, eu não faço correntinha aqui, não. Eu vou simplesmente pular esse último ponto. E aí, ó, tá onde a gente iniciou aqui, ó. Então, ó, eu tenho que pular esse e faria o primeiro ponto, só que a gente começou no primeiro ponto, né? 1, 2, 3. Então, ó, daqui onde eu terminei o meu leque, eu já venho aqui na terceira correntinha que a gente iniciou esse cor-de-rosa e vou fazer um baixíssimo só pra fechar a carreira, ó. Tá? Então, daqui eu levanto 1, 2, 3, que é o tamanho do ponto alto, e vou fazer ponto alto sobre ponto alto, até completar os 31, ó. Vou no próximo, já faço ponto alto, vou no próximo, ponto alto até o final. Então, eu vou fazer os 31 pontos aqui, quando chegar na curva eu volto com vocês. Bora lá. Então, gente, cheguei aqui no final, 31, vou fazer o 31º ponto aqui, é o último da nossa reta, né? Então, vou fazer ele aqui. E a partir de agora, então, quando chegar aqui no último, a gente faz uma corrente, tá? Uma corrente, aí a gente já tá aqui na nossa virada. Então, no primeiro eu faço 1. Tô no bloquinho de 3, né? No segundo eu faço 1 sozinho também. E no último eu faço um aumento. Então, nosso bloquinho de 3 agora tem 4 pontos. Em cada carreira, né, ele vai aumentar um ponto. Uma correntinha de separação e vou no próximo e repito. São 3 bloquinhos, né? Então, a gente faz igual, um ponto nos 2 primeiros, no último a gente faz o aumento, que são 2 pontos juntos. Ficamos, então, com 4 também. Uma correntinha, vou no próximo e faço igual. 1 no primeiro, 1 no segundo e 2 no último. 4 pontos. Então, aqui a gente terminou, que eu falei assim, são 3 bloquinhos, né, no início. Então, nós temos 3 bloquinhos, agora cada um com 4 pontos. Agora, então, eu faço uma correntinha e aqui eu vou fazer um ponto alto no primeiro. Aqui eu vou fazer uma correntinha só, tá? Então, aqui nesses 2 pontos eu não vou trabalhar. Eu vou fazer vou deixar um quadradinho aberto, tá? Então, essas 2 carreiras aqui, a gente vai intercalar várias vezes. Uma vez a gente faz os pontos altos, a outra vez a gente faz o quadradinho.
Então, se eu tenho aqui os pontos altos, eu vou fazer um ponto alto, uma corrente, e aí eu vou direto aqui no intervalo e vou fazer 1, 2, 3 pontos altos. Aí, você percebe que a gente chegou aqui no nosso leque, tá? Então, vou fazer uma correntinha, vou dar minha laçada na agulha, e aí, dentro desse leque que a gente fez, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, a gente vai fazer a mesma coisa, só que tudo aqui dentro. A partir de agora, vai ser sempre o leque dentro do leque, né? Quando chegar nessa parte aqui, vai ser sempre leque. Então, são 3 pontos dentro do leque, 2 correntes de separação, mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Então, fica leque dentro de leque. 1, 2, 3. Uma corrente de separação. Tá? Uma corrente de separação, ó. A gente já tá aqui na nossa reta, ó. Tá? Então, eu pulo o leque, né? Não importa, que aqui são 3 pontos, né? Como eu fiz leque dentro de leque, ó. Uma correntinha e vou direto aqui, ó, pro nosso primeiro ponto. Opa, tava fora. Aqui, ó. Tá? Então, fizemos o leque dentro do leque, uma correntinha, pula esses pontos aqui do leque e a gente vem direto aqui, ó, no primeiro ponto da nossa reta. E aí, a gente vai fazer de novo os 31 pontos, tá? Então, ele fica assim, ó. Aqui, ó. Certo? Agora, então, a gente vai fazer ponto alto sobre ponto alto, que são os 31, até chegar aqui nesse canto que a gente vai fazer tudo de novo na virada e eu volto com vocês. Então, gente, cheguei de novo aqui no final, tá? 30º ponto esse. Vou fazer o último, ó. O último da nossa reta, que é o 31º, faço uma correntinha, como eu disse pra vocês, e entro aqui no primeiro do nosso semicírculo da virada, né? Então, eu faço aqui um ponto, igualzinho a gente fez do outro lado. No próximo, também, um ponto, e no último ponto do grupinho de 3, eu faço 2 no mesmo, que é o nosso aumento. 2. Uma correntinha de separação. E vou repetir a mesma coisa no próximo grupinho. No primeiro, um ponto. No segundo, um ponto sozinho. E no último, que é o terceiro, 2 juntos. Faço uma corrente e no próximo bloquinho, repito. Um ponto no primeiro. Um ponto no segundo. E 2 no último. Tá? Ficamos com 3 bloquinhos, agora cada um com 4 pontos. 1, 2, 3 bloquinhos. Uma correntinha de separação. E aqui, então, como eu falei pra vocês, a gente intercala. Uma carreira são 3 pontos, na outra um quadradinho. Então, fiz uma corrente, venho aqui, em cima do primeiro ponto eu faço um ponto. Uma correntinha, e aí eu vou direto pro intervalo e faço aqui 3 pontos altos. 3. Aqui, meu fio. 3. Fiz esses 3 aqui, depois do quadradinho, uma correntinha, e aí a gente chegou no leque. Aí, a gente vai fazer leque dentro de leque, como a gente fez do outro lado. São 3 pontos altos, tá? Aqui dentro do leque. São 3 pontos altos. Fiz 1, 2, 3. 2 correntinhas de separação e mais 3 no mesmo lugar, ficando leque dentro de leque. Importante falar para vocês que aqui na virada, sempre na virada, por isso que eu sugeri o marcador. Então, ó, aqui ficou leque dentro de leque. 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Se seu ponto for muito apertado, em vez de uma correntinha, você trabalha com 2, tá? Você aumenta. Se você vê que seu trabalho, ele tá emborcando, assim, virando um chapéu, é porque você tem que aumentar,
Se seu ponto for apertado, você coloca mais correntinhas, 2 correntinhas, até 3, se seu ponto for muito apertado, tá? Você vai sentir no trabalho, ó, eu coloco aqui em cima da mesa, ele tá retinho. Meu ponto é larguinho mesmo, então, se o seu for muito apertado, você aumenta, em vez de fazer uma correntinha, faz 2 aqui na virada, tá? Entre os grupinhos, né? Então, ó, aqui também, ó, vou fazer uma correntinha. Se você percebeu que seus pontos estão apertados, você vai fazer 2. Então, aqui, ó, cheguei no final, tá? Porque aqui em cima desses 3 pontos do leque eu não faço nada, que eu trabalhei o leque aqui dentro. E aí, em cima do primeiro ponto, eu tinha que fazer um primeiro ponto. Como a gente começou aqui, aqui é a hora do baixíssimo. Então, ó, eu conto aqui, a gente fez 3 correntinhas, 1, 2, na terceira aqui em cima, eu faço um baixíssimo e fecho o trabalho. Baixíssimo, tá? Fechou. Aí, o que a gente faz? Daqui, a gente já sobe os 3, que representam o primeiro ponto alto da carreira, e vai fazer de novo ponto alto sobre ponto alto. Aqui, eu continuo com a mesma cor, tá? Se você quiser mudar de cor, é só cortar e entrar com a outra cor no mesmo lugar. Então, aqui eu tenho 3 pontos altos, vou fazer ponto sobre ponto, na virada eu volto com vocês. Então, gente, cheguei no final novamente, tá? E cheguei aqui perto da virada, né? Eu faço o último ponto com vocês, que é o 31º aqui da nossa reta, ó. Fiz e vou fazer uma correntinha, e vou fazer aqui o grupinho novamente, fazendo um aumento no final. Então, é igual ao anterior, faço 1. Então, se na anterior a gente tinha 4 pontos, nessa a gente vai ficar com 5, porque tem aumento no final, ó. Fiz 3 pontos sobre ponto, no quarto aqui eu faço 2 juntos. E aí, eu fico com 5. Então, todos os grupinhos aqui ficam com 5. Uma corrente de separação, venho aqui, repito, mesma coisa. Um ponto sobre ponto até o último, né? Então, são 3 pontos sobre ponto. No quarto, a gente faz um aumento e ficam 5 no total, ó. 2 pontos no mesmo lugar no último ponto. Uma correntinha, faço a mesma coisa, né? Então, fiz uma correntinha, um ponto sobre ponto. Pontos sozinhos ficam 3. No quarto ponto, ó, faço 2 e aí eu fico com 5. São 3 grupinhos, agora cada um com 5 pontos, tá? 1, 2, 3 grupinhos. Aqui, então, foi onde a gente fez o nosso quadradinho aqui, tá? Então, eu faço uma correntinha de separação. Aqui, ó, eu sempre coloco o ponto em cima de ponto, tá? Então, aqui eu faço um ponto e os outros 2 aqui para preencher dentro do quadradinho. Como eu falei para vocês, a gente vai intercalar, né? Ó, uma carreira tem 3 pontos, a outra quadradinho. Essa tem 3, a próxima vai ser um quadradinho. Um ponto alto aqui, uma corrente, e aí no intervalo 3 pontos. Então, tá, ficaram 3, faço aqui uma correntinha, ó. Aqui tem um espacinho antes do leque, então, nesse espacinho, eu faço aqui 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha de separação. E aí, a gente vai pra dentro do leque e vai fazer leque sobre leque. Então, o leque são sempre 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo lugar. Então, fiz os 3, 2 correntes, venho no mesmo lugar e faço os outros 3. Então, aqui eu fiz 2, 3. Faço uma correntinha depois do leque, tá? E aí, a gente já tá na reta aqui, novamente, do nosso trabalho. Então, eu pulo esses pontos do leque, dou a minha laçada e venho direto aqui no primeiro ponto, tá? E aí, a gente vai fazer os 31 seguidos, tá? A próxima virada, a gente vai fazer exatamente a mesma sequência. Como a gente já fez outras, eu imagino que você já pegou a lógica e vai fazer igualzinho do outro lado. Eu vou voltar só quando terminar aqui para fechar. Então, essa virada eu não vou fazer com vocês, mas ela é igual que a gente fez aqui. Mesma coisa, tá? Então,
Se você tiver dúvida quando chegar na virada, você volta o vídeo aqui onde a gente fez junto e faz igualzinho do outro lado, tá? Terminou aqui, então a gente vai fazer ponto alto sobre ponto alto até o final, quando a gente vai ter 31, tá? Então, esse aqui é o último ponto, 31. Vou fazer uma correntinha de separação, vou vir aqui fazer 1, 2, 3, ponto sobre ponto. No último, a gente faz 2, fica com um grupinho de 5. Uma correntinha, vai repetir aqui. Uma correntinha, vai repetir no próximo. A gente vai ficar 1, 2, 3 grupinhos de 5. Uma correntinha, um ponto alto aqui e 2 aqui dentro. Fica um grupinho de 3. Uma correntinha, antes do leque aqui a gente faz 3. Uma correntinha, leque dentro de leque, eu volto pra fechar, tá? Bora lá. Então, gente, cheguei aqui no finalzinho para emendar, né? Então, a gente fez essa curva igual à anterior. Terminou o leque aqui, faz uma correntinha e a gente fecha aqui no primeiro ponto que a gente iniciou a reta do trabalho, tá? Fecha com baixíssimo. Eu vou fazer mais 2 carreiras desse rosa e ela vai ser exatamente igual às 2 anteriores, né? Então, aqui a gente faz as 3 correntinhas sempre, que é o primeiro ponto alto, faz o próximo ponto alto, faz aqui os 31 pontos. Quando chegar aqui, a gente vai fazer exatamente como a gente fez até agora. Ponto alto sobre ponto alto e no último a gente faz 2 pontos altos. Sempre um aumento, vai ser todas iguais, tá? Essas 2 que a gente vai fazer. Uma correntinha, repete aqui com um aumento no final. Uma correntinha repete um aumento no final. Aqui, então, a gente intercala, né? Ó, uma com 3 pontos altos, a segunda é um quadradinho. Então, essa aqui, deixa eu tirar aqui uma sujeirinha. Essa aqui, se tem 3 pontos altos, a gente vai fazer um quadradinho. Então, faz um ponto alto aqui, uma corrente, e aí vem aqui direto para fazer os 3 pontos altos. Uma correntinha, antes do leque tem um espaço, 3 pontos altos. Uma correntinha, leque dentro de leque e vem direto para a reta, tá? A próxima carreira, então, a única diferença, então, a gente vai fazer a mesma coisa, 2 pontos no final. E quando chegar aqui, se a gente tem o quadradinho aqui, na próxima são 3 pontos altos, né? Ó, essa aqui tem pontos altos, quadradinho, pontos altos, essa é quadradinha, próxima, a única diferença é aqui, o resto tudo igual, tá? Então, vamos fazer essa carreira e mais uma de cor-de-rosa, e aí eu volto pra gente trocar a cor. Bora lá. Então, gente, terminei as 2 carreirinhas que eu falei que ia fazer, né? E vou fechar aqui com vocês ainda. Só lembrando, então, que na nossa virada aqui, os grupos agora tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu mantive uma correntinha de espaço, porque, como vocês podem ver, o meu trabalho tá estabilizado. Mas eu vou repetir, a qualquer momento, se você percebe que ele tá virando assim, ó, que ele fica tipo um chapéuzinho, aí você aumenta para 2 correntinhas, porque vai depender muito da tensão do seu ponto, tá? O meu tá tudo ok aqui. Então, chegando no final, eu vou só desmanchar o último ponto aqui. Ó, a gente terminou o leque, né, como os outros, faz a correntinha, e aí conta 1, 2, na terceira correntinha aqui, faz o baixíssimo, tá? Quando você termina o baixíssimo, aí você corta seu fio e faz um nozinho aqui. Esse fio, a gente vai arrematar, como eu expliquei que eu arremato, tá? Depois eu arremato o meu. Aí, a gente vai entrar com aquele rosa um pouco mais escuro, né, pra ficar um degradê. E aí, eu nunca começo aqui onde eu fechei o nozinho, tá? Eu viro o trabalho, não do avesso, do mesmo lado. E aqui, ó, no primeiro ponto da reta do trabalho, eu já amarrei meu fio aqui, ó, tá? Então, amarrei o fio aqui no primeiro ponto da reta e vou fazer uma carreira absolutamente igual às que a gente fez. A única diferença aqui é que mudou a cor. Subi as 3 correntes, vou fazer aqui a sequência de 31 pontos altos e na virada a gente vai repetir o mesmo esquema. Aqui, então, vai ficar com 8 pontos, uma corrente, e aqui, onde tem os 3 pontos altos, a gente vai fazer
um quadradinho, tá? Só isso, o resto tudo igual. Quando eu terminar essa carreira, a próxima vai ser diferente, e aí eu volto com vocês. Então, gente, terminei a primeira carreira desse azul um pouco mais escuro, e eu terminei ela aqui, né? Então, a gente faz uma correntinha, fecha com baixíssimo, e aqui, que é a nova carreira, a gente sobe as 3 correntinhas, que é o primeiro ponto alto. Só que aqui, nessa reta agora, a gente vai trabalhar diferente, já volto. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá a nossa curva, se você ficou com alguma dúvida aí. Então, como eu falei pra vocês, a gente repete a mesma sequência. Quando a gente terminou aqui, ó, a parte reta, fizemos uma corrente, fizemos ponto sobre ponto no grupinho, e no último a gente fez o mesmo aumento, 2 pontos altos. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos nessa carreira. Uma correntinha, repete o grupo, fica com 8. Uma correntinha, repete o grupo, a gente fica com 8. Uma correntinha. Quando chega nesse que a gente intercala, a gente vai fazer o quadradinho. Então, um ponto alto sobre o ponto alto, uma corrente, entra no intervalo, fez um grupinho de 3. Uma corrente, tem outro intervalo aqui, outro grupinho de 3. Uma corrente, tem um intervalo antes do leque, grupinho de 3. Uma corrente, e aí o leque dentro do leque. 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos dentro do leque. Uma correntinha, e foi quando a gente fechou o trabalho, certo? Os dois lados ficam com a mesma contagem, tudo certinho. Aqui agora, então, que a gente vai mudar um pouco o ponto, e a gente fez as 3 correntinhas, que é o primeiro ponto. Faço uma correntinha a mais, essa correntinha é de separação. Dou a minha laçada, eu pulo 2 de base, tá? Esses 2 eu não vou trabalhar. Então, eu pulo 1, 2, no terceiro ponto, eu vou fazer um leque de 2 pontos altos, no mesmo lugar. Então, eu faço um ponto alto, venho aqui no mesmo ponto, faço o outro. São 2. Faço uma corrente de separação. Dou a minha laçada, venho no mesmo ponto e faço mais 2. Então, por isso eu falei leque de 2. 2 de um lado, 2 de outro, tudo aqui no mesmo ponto. Certo? Aqui ficou bagunçadinho o meu ponto. Ó, 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, tá? Uma de separação. Então, eu faço uma de separação. Dou a minha laçada na agulha e pulo 2 de novo. Então, tá, ó. 1, 2, venho no terceiro e vou repetir. A gente vai repetir até o final. São 2 pontos no mesmo ponto. Uma correntinha. Mais 2 aqui no mesmo lugar. 2. Uma corrente de separação, tá? Dou a laçada, pulo 2, 1, 2. Venho aqui no terceiro e vou repetir o mesmo leque. Então, são 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos. Faço uma corrente, pula 2, vem no terceiro, faz a mesma coisa. 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos. Uma de separação. Vamos fazer até o final. Quando chegar no final aqui, eu volto com vocês. Se ficou dúvida, volta o vídeo um pouquinho. Vamos fazer igualzinho fizemos aqui, tá? Então, gente, terminei os grupinhos, que agora são grupinhos, né, na reta. Então, ficaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? E aí, eu cheguei aqui no final. Então, quando eu faço aqui o nono, ó, você vai ver que sobra aqui 3 pontos, né? Então, fiz aqui, ó. A gente pulou 2, fez no terceiro. Sobraram 3 pontos. Então, eu faço uma correntinha, pulo os últimos 2 e faço só um ponto alto aqui. E aí, fica igual o começo, que a gente começou com um pontinho alto, tá? Esses grupinhos, eu vou fazer normal, só ponto alto, né? Então, a gente faz uma corrente e faz essa sequência, que são os 3 grupos, né? Do mesmo jeito que a gente fez anteriormente. Então, a gente vai fazendo ponto alto sobre ponto alto. No último aqui, a gente faz 2, tá? Faz uma correntinha, começa o outro grupo, faz o aumento no final. São 2 juntos. Uma correntinha, repete. Quando chegar nesse último aqui, que a gente vai fazer os 2 juntos, eu volto com vocês, porque aqui é tudo repetição. Bora lá.
Então, gente, terminei a sequência dos 3 grupinhos e agora eles têm 9 pontos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. Agora, aqui, ó, onde a gente fazia os 3 grupinhos, os grupinhos de 3, a gente vai fazer o lequezinho igual a gente fez aqui na parte reta, tá? Então, se aqui eu tenho um quadradinho, né, aqui eu deveria colocar, então, aqui a gente faz igual, né, uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. E aí, a gente colocaria 2 pontos aqui dentro. Então, agora a gente coloca o lequezinho, que são 2 pontos, né? Ó, o primeiro ponto é esse que a gente colocou aqui em cima. Dentro a gente coloca um, faz uma corrente. E aí, coloca mais 2. Então, fica um lequezinho de 2. Certo? Uma correntinha. Aí, aqui nesse espacinho, a gente fazia 3 pontos, né? Faz lequezinho também. É bem fácil, né? Ó, 2, uma correntinha, mais 2. Uma correntinha, vem aqui no espaço, faz outro lequezinho. Então, 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos. 1, 2. Tá? Aí, antes do nosso leque principal aqui, a gente tem um espaço, então, a gente faz outro. Então, uma correntinha, nesse espaço, outro lequezinho de 2. 1, 2. Uma correntinha, 2. 1, 2. Faço uma corrente, e aí, a gente faz o nosso leque aqui normal. Então, são 3 pontos altos. Esse é o segundo. 3 pontos, 2 correntes, como a gente fez o tempo todo, mais 3 pontos. Puxando o meu fio. 3. Uma corrente, tá? E aqui a gente chegou no inicial. Então, no inicial, como a gente fez lá do outro lado, a gente faz quando a gente começou o trabalho. A gente faz um ponto alto, uma corrente, pula 2 de base, no terceiro, a gente começa a sequência de novo de lequezinhos de 2. Então, aqui eu fiz 2 pontos altos, uma corrente, no mesmo lugar, mais 2 pontos altos. Aqui enroscou. 1. No mesmo lugar, o outro. Uma corrente de separação, ó, tá igualzinho o lado de cá, né? Tudo que a gente faz de um lado, a gente faz do outro, né? Ó, um ponto alto, pula 2 de base e faz um lequezinho, uma correntinha, pula 2 de base, outro lequezinho. Então, tudo que a gente faz de um lado, a gente faz do outro. Então, pulo 2 aqui, venho no terceiro e vou repetir o lequezinho. São 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos. Uma corrente e vamos repetir até o final, tá? Quando chegar aqui no final, a gente vai fazer essa parte oval igualzinha a gente fez essa. Então, não vou fazer com vocês. Então, a gente vai, quando chegar aqui, ó, nesse aqui vai ter um lequezinho, 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos. Faz uma corrente, pula 2, aqui vai ter um ponto sozinho. Faz uma correntinha e esses 3 grupos a gente faz da mesma forma que fez até agora. Quando chegar no final, faz um aumento. Vamos ficar com 3 grupinhos de 9. Aqui vai fazer uma correntinha, um ponto alto aqui, mais um ponto alto, uma corrente e 2 pontos altos, fazendo o nosso lequezinho de 2, uma corrente e 2. Repete aqui nos espaços, faz o leque aqui e eu volto para fechar com vocês. Então, gente, chegando para fechar essa carreira, a segunda carreira do rosa mais escuro, terminei aqui com um leque,
fiz a correntinha, e aí você conta 1, 2, 3, tem uma correntinha a mais aqui que era de espaço, né? Faz o baixíssimo, e aí a gente já pode cortar esse fio, que agora a gente vai entrar com a outra cor, no meu caso aqui, o verde, tá? Esse aqui a gente arremata, né? Então, ó, só conferindo aqui, ficaram os 3 grupos, cada um com 9 pontos, uma correntinha, e aí a gente fez aqui, ó. Fez uma correntinha aqui depois dos grupos, um ponto alto sobre o ponto alto, tinha nosso quadradinho aqui, fiz o leque, 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, uma corrente de separação e repeti, 1, 2, 3 grupinhos, né? Uma correntinha e o leque principal com 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos, tá? É assim que tá o nosso trabalho, né? Mostrando aqui pra vocês. Agora, então, do mesmo lado, do lado direito, né? Eu já peguei o meu verde aqui, ó. Amarrei aqui no primeiro pontinho, tá? Deixei um pedaço aqui pra arrematar. E agora, a gente vai fazer simplesmente pontos Vs, né? Eu vou fazer aqui as 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto. Faço 2 de separação, então, eu fiquei com 5. Dou uma laçada e no mesmo lugar eu faço um ponto alto, tá? Então, fica assim, ó, um Vzinho, tá? Não vou fazer correntinha de separação, vou entrar aqui direto nesses lequinhos aqui da parte reta e vou fazer um V. Um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Não fazemos correntinhas de separação, a não ser que você acha que seu trabalho aí tá muito apertado. Vem no próximo e faz outro Vzinho. Isso é isso, a carreira toda. 2 correntes de separação, um ponto alto no mesmo lugar. Não faço correntinha aqui, vou direto para o próximo lequezinho e faço outro V. Então, se ficar alguma dúvida, vai ser no final desta reta, antes da curva. E aí, eu volto com vocês para começar a curvinha, tá? Vamos fazer aqui até o final dessa reta. Então, gente, cheguei aqui no final, ó, dá pra contar aqui, eu tô com, ó, o primeiro Vzinho, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º, e vou fazer um aqui no último ponto, como a gente fez aqui no primeiro, tá? Então, sem correntinha nada, venho aqui no último ponto, que tá sozinho, e faço um Vzinho. Um ponto alto, 2 correntes, um V, tá? Então, ó, reparem que a gente fez os Vzinhos sempre dentro do lequezinho, né? Entre eles, a gente não fez nada, só pra deixar frisado que os Vzinhos são sempre dentro do espacinho de correntinhas aqui do nosso lequezinho de 2, tá? Aí, a gente vira aqui nessa lateral, eu vou fazer assim, ó. Eu vou contar esse espacinho como 1, esse aqui como 2, venho aqui no terceiro e vou fazer um Vzinho, sem correntinha de separação. Sempre vale aquela dica que eu dei, que se você achar que o trabalho não tá estabilizado, aqui que eu não tô fazendo correntinha, você pode fazer uma, né? Então, é que se você fizer muita correntinha, ele vai embabadar, assim, entendeu? No meu ponto, sem correntinha dá certo. Então, ó, eu pulei essa correntinha, contei como um ponto. Esse aqui, 2, no terceiro eu fiz o V. Sem correntinha nada, eu dou minha laçada e vou pular 2, ó. 1, 2, sempre no terceiro eu vou fazer um V. São 2 correntinhas e um V. Dou a minha laçada, pulo 2, venho aqui no terceiro e faço um V. Um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Então, aqui eu conto um ponto alto, uma correntinha, então, são 2 pontos. E aqui no terceiro, ó, o terceiro é esse aqui. Então, eu faço o meu V aqui, sem segredo. A gente vai pular sempre 3, né? Venho aqui, faço o V. Tá? Vou virar aqui. De novo, vamos contar 2 no terceiro V.
É só lembrar que a correntinha vale como um ponto, você entendeu? E aí, você vai fazendo direto, ó. Pulo 2, no terceiro, vou fazer V. 2 correntes, no mesmo lugar eu faço um ponto. Dou a minha laçada, pulo 2. E aqui, quando eu pulei 2, eu cheguei nesse... Cheguei aqui, ó. Se eu pular 2 aqui, eu tenho que fazer nesse espaço. Eu não quero fazer no espaço, gente, pode fazer. Eu que não quero fazer. Então, eu vou pular esse e a correntinha. Vou fazendo primeiro. Faz um V normal. E vamos continuar com essa lógica. Quando chegar aqui, ó, nós vamos fazer dentro do lequezinho. Quando chegar aqui, eu volto. Então, gente, voltei, ó, e estamos terminando essa parte dos grupinhos, né? A gente tinha parado aqui, quando eu preferi não colocar aqui dentro desse espacinho, coloquei o Vzinho em cima, né? E pulei 2, fiz um V, pulei 2, fiz um V. Agora, a mesma coisa, ó, tem 2 correntinhas aqui, 2 pontos altos aqui, o terceiro dá exatamente aqui. Então, ou eu coloco no de cima aqui, ou no anterior. Eu escolhi fazer no anterior, então, pulei só um, ó. Conforme eu vou fazendo, eu vou adaptando, né? Aqui, então, eu faço V. Então, aqui eu pulei um só, eu só adaptei aqui. Dou a minha laçada. Agora, a gente vai fazer sempre dentro dos lequezinhos aqui, ó. São 1, 2, 3, 4, antes do leque principal. Então, eu dou a minha laçada e faço V dentro do lequezinho. Vou fazer assim em todos até chegar... Opa, não tem corrente aqui. Até chegar no leque principal, né? Então, não faço aqui, ó, no intervalo, só dentro. 2 correntes, um ponto alto. Dou a laçada, pulo aqui o intervalo, vou direto dentro do leque e faço V. De novo, direto. Duas correntes, um ponto alto. E agora, a gente chegou no leque principal. Para fazer o leque principal, eu não vou fazer V nele, eu vou fazer leque mesmo. Então, eu vou fazer uma corrente antes e uma corrente depois dele. E aí, eu faço o leque normal, que são os 3 pontos altos. Duas correntes de separação e os 3 pontos altos. Fiz ele, fiz uma corrente depois, tá? E aí, a gente volta os Vzinhos novamente. Então, aqui onde tá meu fio que eu não arrematei, fiz uma corrente, dou a laçada. Nesse primeiro ponto, quando a gente iniciou com Vzinho. Então, a gente faz um V. Certo? Um V aqui. Dou a minha laçada, vou direto aqui pro outro e vou fazer um V também. E essa reta, então, é exatamente igual a que a gente fez inicialmente, né? Dou a laçada, vou pro próximo, faço V novamente. Aí, vamos fazer isso até o final. Quando chegar aqui, ó, você já sabe a contagem, a gente vai fazer exatamente igual fez esse lado. Então, tudo que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui também. Quando chegar aqui no leque, eu vou voltar só aqui no leque com vocês, tá? Então, qualquer coisa, você volta o vídeo, que a gente vai fazer exatamente igual fez nessa curva. Bora lá. Então, gente, cheguei aqui no final. A gente fez o leque, né? Uma correntinha, e aí a gente prende aqui no último, né? Eu já cortei meu fio. A gente fecha com baixíssimo, né? Vou só desmanchar aqui o último.
Ó, terminou o leque, fez uma corrente, vem aqui, então, conta 1, 2, 3, 1, 2, 3, no terceiro aqui, a gente faz o baixíssimo, corta o fio, e aí faz aquele nozinho, pra depois arrematar. Então, essa parte aqui do verde, a gente terminou, né? Era só uma carreirinha de V, né? Mostrando aqui que meu trabalho tá absolutamente estabilizado, tá? E com essa quantidade de correntinhas que eu tô fazendo. Agora, a gente vai amarrar esse rosa mais escuro em qualquer um dos Vs. Eu começo sempre na reta aqui, né? Então, dentro do primeiro V da parte reta, eu amarrei meu fio. Eu tô trabalhando com fio duplo, porque nessa cor aqui, eu só tinha o barbante 4. Então, eu optei em trabalhar com ele duplo, né? O ideal mesmo é você trabalhar com a mesma numeração de todos os barbantes. Começou com 6, fazer com 6. Mas como a gente vai fazer pipocas aqui, não vai desestabilizar o meu tapete não, tá? Então, você desconsidera que eu tô trabalhando com fio duplo e trabalha com o fio normal. Lembrando que eu deixei o material todo na descrição do vídeo, com o nome das cores, o número das cores que eu tô usando. Mesmo sendo barbante 6 ou 4, tem essa tonalidade. Então, aqui, ó, dentro de cada V, eu vou fazer um ponto pipoca. Então, aqui eu começo com os 3 pontos, as 3 correntinhas, como a gente começou sempre, né? E vou fazer, então, esse aqui equivale a um ponto alto, são 4 pontos altos. Então, esse é o primeiro, as correntinhas, né? Aí, eu faço mais um. Esse aqui, então, que eu tô fazendo é o terceiro. E agora, eu vou fazer o 4º ponto. Esse fio aí, depois, eu arremato. Quando fez o 4º ponto, ó, você alarga aqui, essa correntinha aqui do ponto, e solta ela. É bem fácil, viu, gente? Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Aí, a gente pega aqui, ó, na terceira correntinha aqui, que a gente iniciou o trabalho, seria o primeiro ponto alto da sequência, introduzo minha agulha, ó, de frente para trás, tá? E aí, eu enrosco aqui nessa laçadinha, ó, ajusto o ponto na agulha e puxo ela aqui, ó, pra frente. E aí, ela fica como um botãozinho, como uma tulipa mesmo. Terminou, eu vou fazer 3 correntes de separação. Então, eu fiz 1, 2, 3, ó. Assim, o nosso ponto. Fica bem bonito, fica um botãozinho mesmo. Fiz as 3 correntes, vou direto pro próximo V aqui, ó. E faço 4 pontos altos. Esse é o segundo. Terceiro. Puxar meu fio. E esse é o 4º. Certo? 4 pontos. Terminou, ó, larga um pouquinho aqui e tira a agulha. Vem aqui, ó, de cima para baixo, ó, ou de fora para dentro. E puxo essa laçadinha aqui, ó. Antes de puxar a laçadinha, eu ajusto o fio na agulha. E aí, é só puxar para dentro do ponto, ó. Certo? Dá uma apertadinha aqui, se você quiser. E daqui eu faço 3 correntes. 1, 2, 3, tá? Ficou assim. Esse aqui é meu fio. Dou a minha laçada, vou direto pro próximo V e vou repetir, ó. Nunca nos intervalos, sempre dentro do V. Vou repetir, são 4 pontos altos. 2, 3, 4. Fez o 4º, solta o pontinho, vem com a agulha aqui de cima para baixo, ó. Ou do lado aqui, de cima para baixo, né? Enrosco aqui no pontinho que eu soltei, ajusto na agulha e puxo ele para dentro aqui, como se fosse um baixíssimo, ó. Puxou 3 correntes. 1, 2, 3, ó. Então, tá assim, ó. Fica bem botãozinho de flor, bem tulipa mesmo e bem bonito. Terminou, vamos pro próximo V e vamos repetir tudo. Então, essa carreira, ela vai ser todinha assim, de tulipas,
com pontos pipocas. Cada pipoquinha, então, tem 4 pontos altos. Deixa eu fazer essa aqui. Fez os 4 pontos, solta. Entra aqui, ó, por cima, eu entro. Puxo o ponto pra dentro aqui, ó, ajusta. E aí, faz as 3 correntes, sempre 3 de separação, tá? Tá assim. Então, é só repetição. A gente vai fazer tudo, como é tudo V, não tem segredo. Dentro de cada V, nós vamos fazer uma tulipa. Quando chegar aqui, ó, antes do nosso leque principal, eu vou voltar aqui com vocês, tá bom? Bora lá. Então, gente, olha, já fiz aqui no começo da virada. E se você perceber, ó, o meu trabalho, ele já começa a querer subir aqui, tá? O que significa? Quando ele tá subindo assim, ele tá pedindo mais pontos. Então, ó, eu fiz o espaçamento aqui com 3 correntinhas. Como na próxima carreira a gente trabalha com mais, então ele estabiliza. Agora, se você vê que ele tá repuxando, em vez de 3 correntinhas, trabalha com 4. E aqui na virada, você pode fazer até 5 correntes de separação, tá? Então, você vai sentindo o seu trabalho aí, tá? Então, eu trabalhei as pipoquinhas com 4 pontos altos dentro de cada vezinho, normal na virada, com 3 correntinhas de separação. Quando chega aqui no leque principal, tá? Que é esse aqui, ó. Eu ainda não vou fazer pipoca dentro dele, eu vou fazer leque dentro de leque. Então, aqui, ó, para dar a distância dessa última pipoquinha pro nosso leque principal aqui, eu fiz 6 correntes, tá? 6 correntes eu fiz. Se você estiver trabalhando com 4 de separação ou 5, você ainda pode fazer mais 2 correntinhas para não repuxar o trabalho. Então, eu fiz 6 correntes, né? O dobro, que a gente vinha vindo com 3, né? E aí, aqui dentro, eu vou fazer o leque normal, não vou fazer pipoca. Então, eu fiz vamos fazer o leque normal. São 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos novamente. Eu vou continuar fazendo as 3 correntes e vou enfatizar que se você sentir que o trabalho tá esticando, tá emborcando, você coloca mais correntes, tá? 4 ou 5 de separação. Mas você tem que usar um método, né? Então, por exemplo, você pode ter vindo aqui, ó, com 3 correntes até a virada, e quando chegar aqui na virada, você pode aumentar para 4, 5 toda a virada. Ou, simplesmente, você começa aqui, ó, com 4 correntes e vai com 4 correntes até o final. Então, você vai sentindo o trabalho. É assim que a gente faz, né? Porque a tensão de cada ponto, ela varia mesmo. Ó, fiz o meu leque, e aqui eu vou chegar no Vzinho, né? Então, depois do leque, eu fiz 6 correntes, né? Então, aqui, antes do leque, eu fiz 6 correntes. Então, eu vou fazer 6 correntes aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, a quantidade de correntes que eu faço antes do leque, eu faço depois. E venho aqui no primeiro e vou começar tudo de novo, as pipoquinhas. Aqui eu errei meu ponto. Dou a minha laçada, venho aqui no primeiro Vzinho e vou fazer a pipoca. Então, a gente vai repetir as pipocas até o final. Agora, você já sabe, quando chegar o outro leque, nós vamos fazer leque dentro de leque. 6 correntinhas antes, 6 depois, né? Então, aqui eu vou continuar com as 3, ó, 3 correntes, que eu vou arrumar meu ponto que ficou uma linha solta. 3 correntes, vai pro próximo Vzinho e faz a outra pipoca, tá? Então, tá assim, ó. Tá certo? Então, bora lá. Pipoca até o final. Quando chegar no leque, antes do leque aqui, 6 correntes, faz o leque, as 6 correntes, e é o momento que eu volto pra fechar. Bora lá. Então, gente, chegando no final, só com os pontos pipocas, tá? E aqui, então, eu fiz saí da câmera, 6 correntes, o leque normal, 6 correntes, e agora a gente vai
fechar o trabalho, assim que eu achar minha agulha. Pronto, a agulha na mão. Fiz as últimas 6 correntes, tá? Tá assim o nosso trabalho, ó. Tá? As pipoquinhas. Fiz as 6 correntes aqui, e aí a gente vai fechar. Eu já cortei aqui a minha linha, ó. Vou fazer aqui o último com vocês, né? Então, com as 6 correntinhas na agulha, eu venho aqui na minha primeira pipoca, aqui no pontinho atrás dela, ó. Venho aqui atrás, ó. Aqui atrás, e vou fazer o baixíssimo. Aqui tem um pedaço do meu arremate. Passo aqui atrás e fecho o baixíssimo. Fechou o baixíssimo, corta seu fio e faz um nozinho aqui, tá? Então, tá assim. Depois a gente termina de arrematar tudo aí, não tem problema. Então, a gente pode voltar, do mesmo lado aqui, ó. Agora, vai ser bem mais fácil, porque é igual, tanto aqui na reta quanto na virada. Com exceção do leque, que eu vou continuar fazendo o leque, dentro do leque por mais um tempo. Então, agora eu volto com esse último rosa que a gente fez antes do verde aqui, tá? Então, não é o rosa mais clarinho, é esse meio termo aqui, entre o clarinho e o mais escuro, né? Então, eu volto com ele, porque assim, essas tulipas ficam entre as listras da mesma cor, ó, o mesmo tom aqui. Então, eu venho aqui, ó, entre as duas tulipas iniciais, aqui na parte da reta, e dou os meus nozinhos. E aí, a gente vai fazer aqueles lequezinhos de 2 pontos altos, tá? Então, aqui mesmo, eu subo 3 correntes, que é o meu primeiro ponto alto. Eu vou deixar o fio para arrematar depois, que eu quero abrir ele e dar os nozinhos, senão eu já podia esconder aqui. Então, são 3 correntinhas, que é o primeiro ponto alto. Aqui, então, o segundo ponto alto. 2 correntes de separação. E mais 2 pontos altos no mesmo lugar, no mesmo espacinho, fica esse leque, né? 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo lugar, esse lequinho, tá? Aqui, deixa eu ver quantas correntinhas eu vou fazer. Eu vou fazer 2 correntes de separação, tá? E você vai vendo aí se 2 correntes bastam. 2 correntes, venho aqui, ó, já nesse próximo espaço entre tulipas e repete o lequezinho. Por isso que eu só fiz 2 correntes, porque tá bem pertinho. 2 pontos altos, o lequezinho. 2 correntinhas e 2 pontos altos, no mesmo lugar. 2. Trabalho sempre com os pontos larguinhos, né? Ó, fica assim. E vou seguir, né? Então, fiz 2 correntes de separação, 1, 2, e entro aqui no próximo espaço e vou fazer 2 pontos altos, 1, 2, 2 correntinhas de separação e 2 pontos altos, 1, 2. 2 correntes de separação e vamos repetir tudo. Se meu ponto estiver muito largo aqui, eu arrumo já, desmancho e faço. Achei que ele ficou muito largo. Mas sim, são 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Fiz 2 correntinhas, dá a laçada entre as 2 pipocas, a gente não vai fazer em cima. Entre as 2, nessas correntinhas, a gente vai fazer 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, como a gente fez aqui. E vai dar a volta normal, tá? Ó, em todas as pipocas até chegar no leque. Quando chegar aqui, eu volto com vocês, antes do leque principal. O resto é tudo igual, só repetição. Em cada intervalinho, a gente vai fazer esse lequezinho. 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. Vamos lá que eu já volto. Então, gente, dei a volta aqui, né? A gente tava aqui na parte reta do trabalho, fui virando, sempre fazendo entre as tulipas, o lequinho de 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos.
tá? Então, aquele meu trabalho, que ele tava meio que virando assim, com essa quantidade de correntinhas que eu coloquei aqui agora, ele já estabilizou de novo, tá? Aí, eu falei pra vocês, eu volto aqui no leque principal. Por quê? Eu já fiz, mas não tem segredo, ó. A gente fez aqui, ó, até chegar na pipoca antes do nosso leque principal, né? Então, tenho essa pipoca aqui e o leque principal. Aqui nós temos o cordão que a gente fez com 6 correntes, tá? Então, ó, fiz esse lequezinho entre essas duas últimas tulipas, fiz as 2 correntinhas, e aí, naquele cordão de correntinha com 6 correntinhas, aqui no começo dele, eu faço um lequezinho também. 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. 2 correntinhas e venho dentro do leque, e aí a gente faz o leque normal. 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Então, a dúvida que poderia ter aqui é justamente esse lequezinho que eu coloquei depois da última tulipinha, no cordão com 6 correntes, tá? E dentro do leque, a gente continua fazendo o leque. Terminei o leque principal, ó, fiz as 2 correntinhas e fiz aqui um grupinho nesse cordão com 6 correntinhas. Então, se eu fiz antes, eu faço depois. E aí, fiz 2 correntes e iniciei novamente aqui na parte reta com um lequezinho. 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. E agora, é só seguir com a mesma sequência, tá? Então, o trabalho tá assim. Tá bom? Então, a gente vai repetir tudo, a volta aqui, inclusive, ó, viu que ele já tava levantando aqui? Conforme a gente faz essa carreira com 2 correntinhas de separação, aqui ele estabiliza, por isso eu não me preocupei aquela hora. Ó, quando chegar aqui, então, no final, antes do leque principal, o que a gente vai fazer? Aqui a gente faz o lequezinho, 2 correntinhas e faz um lequezinho aqui também, tá? 2 correntinhas e aqui a gente faz o leque dentro do leque. Terminou o leque, a gente vai fazer igual. 2 correntinhas e aqui o nosso lequezinho, tá? Terminou o lequezinho, 2 correntinhas e vamos fechar o ponto aqui nesse primeiro ponto. Fecha com baixíssimo. Fechou com baixíssimo, a gente vai subir aqui 3 correntinhas. Aliás, a gente não vai subir, não. Ó, quando chegar aqui, então, eu volto aqui com vocês para iniciar a próxima carreira, tá? Para não ficar nenhuma dúvida, porque eu não vou subir as 3 correntinhas aqui. Então, vamos terminar, eu volto aqui. Então, gente, cheguei aqui no final e fiz o leque, as 2 correntinhas, aí é só fechar com baixíssimo no primeiro ponto, como a gente fez até agora, né? Como eu falei pra vocês, porque assim, essa carreira aqui vai ser igual, essa que a gente vai iniciar, igual essa que a gente terminou. Então, eu não voltaria, né? Eu avisaria que era só pra fazer igual. Aqui, então, a gente não levanta as 3 correntinhas, tá? A gente vai direto pro meio do nosso lequezinho. Então, eu faço aqui, ó, mais 2 baixíssimos pra chegar aqui no meio, onde tem as correntinhas. Aí, sim, eu vou levantar, ó, faço um ponto baixo. Como eu fiz um ponto baixo, eu faço só mais 2 correntes, tá? E aí, ele fica do tamanho do ponto alto. E aí, eu faço mais um ponto alto aqui dentro. 2 correntinhas, dou a laçada e faço os outros 2 pontos altos. Vou fazer as mesmas 2 correntinhas de separação. E aí, a gente vem aqui dentro, né? E faço o outro lequezinho. 2 correntinhas, 2 pontos altos. E aí, as 2 correntinhas de separação, e vamos repetir tudo, tá? Eu voltei mesmo por causa dos baixíssimos pra gente entrar aqui dentro, tá? Então, essa carreira, como eu falei pra vocês, é igual. Eu vou até o leque principal. Então, a gente vai 2 correntinhas e dentro de cada lequezinho, um lequezinho.
Tô virando aqui. Tirei minha agulha. Quando a gente chegar aqui, ó, gente, no leque principal, tá? Se ficar alguma dúvida, vai ser aqui, no leque principal. Então, ó, aqui, nessa carreira que a gente acabou, nas 6 correntinhas, eu fiz um lequezinho, né? Então, antes dele, ó, vou fazer o lequezinho normal, 2 correntinhas, entro aqui dentro, faço o lequezinho normal, 2 correntinhas, e aí, claro, não vou fazer aqui, porque o espaço tá bem pequeno. Então, quando você fizer o lequezinho aqui, vai fazer as 2 correntes, entra aqui e vai fazer o leque principal. 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Aqui fica igual. Vai fazer as 2 correntinhas e entra direto nesse leque. É a única dúvida que poderia ter. O resto é tudo igual, tá? Então, a gente vai fazer essa carreira, que é igualzinha, e eu volto, a gente vai trocar de cor. A gente vai fazer uma do rosinha mais claro. Aí, eu volto quando trocar de cor, tá? Bora lá. Então, gente, terminei a carreira, tá? Fiz o lequinho, né? As 2 correntinhas e fechou o ponto. A gente vai entrar agora com cor de rosinha e eu entro aqui no meio, da mesma forma que a gente entrou anteriormente. E nós vamos fazer o mesmo lequezinho. Lequezinho, né? Que são os 2 pontos altos. E essa carreira vai ser exatamente igual... igual não, eu vou diminuir uma correntinha nos intervalos, que eu tô achando que tá ficando meio embabadado. Então, eu diminuo uma corrente, tá? Então, assim, ó... 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, e vou fazer só uma de separação. Então, essa carreira toda, se você tá fazendo comigo, a gente vai diminuir, então, uma corrente. De separação, vai ser uma só. De restante, tudo igual. É lequinho dentro de lequinho. E quando chegar no leque principal, são 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. De separação, vai ser só uma corrente, como eu fiz agora. Lembrando uma coisa. Eu não sei se eu fechei direito a carreira anterior com vocês, né? Fiquei na dúvida aqui. Então, já vou falar pra vocês. Na carreira anterior, ó, que era aquela que tinha os 6, né? Não essa aqui, ó. Essa aqui que a gente terminou. Eu tô falando dessa primeira cor-de-rosa aqui, mais claro, depois dessa aqui. Então, só relembrando com vocês, gente. Essa aqui, ó, que a gente fez as tulipas, e aí a gente fez as correntinhas aqui. Aqui a gente fez 6 correntinhas, ó. Fez a tulipa, as 6 correntes. Quando a gente veio com rosa mais claro em cima, então, a gente fez os lequezinhos, as 2 correntinhas de separação, e aí, nas 6 correntinhas, a gente também faz um aqui, tá? Só lembrando, porque eu não consigo lembrar se eu fechei direito com vocês. 2 correntinhas, aí a gente fez leque sobre leque, tá? Aí, faz as 2 correntinhas, e aqui, nesse cordão de 6, a gente também fez um lequezinho. Aí, fez as 2 carreirinhas, as 2 correntinhas, e fechou no primeiro ponto, tá? Que depois a gente caminhou com baixíssimo para sair daqui do meio com essa última carreira que a gente fez. Então, só enfatizando, porque, não sei, parece que eu esqueci de falar que ficava esse lequezinho aqui. Mas, como eu disse que um lado era igual ao outro, né? Então, só prefiro pecar pelo excesso do que ficar nessa dúvida cruel aqui. Então, essa aqui, como eu falei pra vocês, uma correntinha de separação. Vamos pra dentro do leque e fazer leque dentro de leque. Lequezinho, né? 2 pontos altos, 2 correntinhas, vou manter as 2 correntinhas aqui no meio. Mais 2 pontos altos. E a diferença é que agora uma correntinha em vez de 2 de separação. O resto tudo igual. Deixa eu falar pra vocês. Vou terminar essa cor de rosa clara. Aí, a gente vai fechar aqui, né? Então, quando chegar aqui no leque, é leque dentro de leque. 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Vai ser só uma correntinha de separação. E a gente vai fechar aqui, tá? Quando fechar, a gente vai cortar essa cor
e fazer uma carreira igualzinha a essa, só que em cru. Então, vou entrar, que foi a primeira cor que a gente usou, né? O cru, aqui no meio, tá? Então, essa cor que a gente começou o trabalho, eu vou fazer uma carreirinha. Aí, quando eu terminar essa rosa e a cru, eu volto com vocês, porque a gente vai fazer os vezinhos em verde, tá bom? Então, vamos lá, são duas carreiras, essa e uma em cru, igualzinho, usando só uma correntinha de separação. Então, gente, terminei as duas carreirinhas, né? A rosa claro e a em cru, as duas exatamente iguais, né? Uma correntinha de separação, lequezinho dentro de lequezinho, e o leque principal aqui, que eu chamo ele assim, né? Normal, 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. Agora, então, eu já amarrei meu fio verde, a gente vai fazer a carreirinha de V, como a gente fez aqui embaixo, a próxima vai ser as tulipas dentro desses Vzinhos, né, que fica aparecendo folhagem, tá? Então, eu amarrei meu fio dentro aqui do lequezinho, vamos levantar as 3 correntinhas, que é um ponto alto, 2 de separação, então ficam 5. E um ponto alto, formando o Vzinho. Uma corrente de separação, dou a laçada na agulha, venho dentro do próximo e faço outro Vzinho. 2 correntinhas de separação no V, um ponto alto no mesmo lugar, ponto V, né? Aí, faço uma corrente de separação e aqui, no próximo, né, outro Vzinho, né? Um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Então, essa carreira vai ser toda assim, né? Eu tô trabalhando aqui com uma correntinha de separação. No leque principal vai ser leque dentro de leque, verde, normal. Só que na virada, se eu sentir necessidade, eu vou colocar 2 correntinhas, tá? Então, quando terminar a reta, aqui, né? Ó, pega aqui, ó, a gente já sabe que aqui começa a nossa curva, né? Então, quando chegar aqui, se eu sentir que vai repuxar, eu vou colocar 2 correntinhas de separação. Mas aí, quando eu voltar, eu aviso vocês se eu coloquei 2 ou se eu continuei com uma só, tá? E de resto, é só Vzinho até o final. Quando chegar no final, eu volto. E aí, como eu combinei, eu falo pra vocês se eu fiz 2 na virada. Bora lá. Então, gente, terminei a carreira com os Vzinhos do verde. E eu mantive uma correntinha de separação, tá? Antes do leque principal, eu fiz 2 antes e 2 depois, tá? Ele ficou estabilizado, mas, como eu falei pra vocês, se quiserem, pode aumentar uma correntinha. Se você ver que vai virar chapéu, especialmente na virada aqui, né? Se você ver que ele tá virando um chapéu, em vez de uma, você coloca 2 correntinhas na virada, tá? Fica aí a dica. Então, eu já amarrei meu fio rosa, lembrando que eu tô trabalhando com fio duplo, porque é barbante número 4 que eu tô trabalhando. O ideal era trabalhar com o número 6 mesmo. Mas vamos lá, dá sempre pra adaptar, né? Então, aqui nós vamos fazer as tulipas dentro do Vzinho, só que agora a gente vai revezar. Eu faço uma vez eu faço 2 tulipas e a outra vez eu faço uma sozinha, tá? Então, eu vou começar aqui, eu vou fazer... então, a gente começa sempre com 3 correntes. Pra fazer a nossa tulipa, eu faço ponto pipoca, como da outra vez, são 4 pontos altos, né? Então, as correntinhas é o primeiro ponto, agora eu tenho 2, 3, 4, né? Depois que fez os 4 pontos, então, a gente solta a laçadinha, entra aqui no primeiro, como a gente fez na outra carreira, né? E puxa aqui, tá? Dá uma ajustadinha, fica assim um botãozinho, né? E aqui a gente vai fazer 4 correntinhas de separação. 3, 4, tá? Dá uma distância legal aqui. Então, eu fiz uma tulipa nesse Vzinho, nesse aqui eu vou fazer 2. E eu vou intercalando. Uma tulipa, 2 tulipas, tá? Então, eu dou a minha laçada aqui, venho no Vzinho e vou fazer a mesma coisa. São 4 pontos altos. Então, 2... 3,
4. E aí, a gente fecha a tulipa. Ajustada. De separação, eu faço 3, tá? Entre uma tulipa e outra. E aí, no mesmo lugar, tá? Que a gente vai fazer 2 no mesmo lugar. Então, são 4 pontos altos de novo. 3, né? 4, opa. 4. Aí, venho aqui, fecho ela. Dá uma ajustada. E agora, então, entre uma tulipa e outra, vou fazer sempre 4 correntinhas. Fiz 1, 2, 3, 4. Então, aqui, ó, quando tá no mesmo Vzinho, eu faço 3, entre uma e outra. Quando é de separação de Vzinho, aí a gente faz 4 correntinhas, tá? E agora é só repetir. Se aqui eu tenho 2, nessa aqui eu vou ter uma só. Nossa, um super avião aqui. Então, 4 pontos. Fecha. 1, 2, 3, 4, porque eu vou pro outro V, né? Dou a laçadinha, entro aqui. Nesse aqui, então, eu vou fazer as 2 tulipas, tá? É só a repetição, gente. Então, ó, fica assim. Uma tulipa sozinha, 4 pontos altos fechados e 4 correntinhas de separação. Venho no próximo V, aí nós vamos fazer 2 tulipas. 4 pontos altos, fecha, aí entre uma e outra a gente faz 3 correntinhas, outra tulipa. Quando eu vou pro outro V, 4 correntinhas, e aí uma só. É só você ir olhando, se fez uma, agora nesse V são 2. Aí, você chega aqui com 4 correntinhas, né? A anterior são 2, aí você faz 1, 2, 1. Quando chegar no leque principal, eu volto pra fazer com vocês, tá? Bora lá. Então, gente, tô aqui fazendo as tulipas, o ponto pipoca, né? E cheguei no leque principal, esse aqui, né? De 3, 2 correntinhas. Então, aqui eu não vou fazer pipoca. A gente vai fazer o mesmo leque, só que eu vou fazer com ponto alto duplo. Deixa eu só ver se eu fiz minhas correntinhas aqui. 1, 2, 3, são 4 correntes, né? De separação. E aqui, então, a gente vai fazer o mesmo leque, só que eu fiz com ponto alto duplo. Então, você dá uma laçada, depois você dá mais uma. São 2 laçadas na agulha, né? Vem aqui. Aí, a gente tira 2, depois tira 2. E depois tira as outras 2. Ele fica só um pouquinho maior. Se quiser fazer ponto alto alongado, também pode. Então, 2 laçadas. E eu vou fazer os 2 pontos, os 3 pontos alto duplos. Então, 2 laçadas na agulha. Tira 2 e tira os outros. As 2 correntinhas de separação e repito, mais 3 pontos altos duplos, né? Essa aqui, então, a única diferença no leque, que eu fiz ele um pouquinho mais alto. Só falta um ponto, 2 laçadas, tira 2, tira 2, tira 2, tá? Então, tá assim o nosso leque. 1, 2, 3, 4 correntinhas de separação, ó. O trabalho tá bem certinho, né? Tá bem bonito. É um jardim mesmo, né? De botãozinhos, flores. O verdinho fica parecendo, tipo, o verdinho, né? Da florzinha. Terminou aqui, então, o outro leque a gente vai fazer igualzinho, tá? Sempre igual, o que faz aqui faz do outro lado. Então, 3 pontos altos duplos, 2 correntes, 3 pontos altos duplos, 4 correntinha normal de separação. Entra aqui no V. Então, ó, essa aqui foram 2 tulipas, né? Então, essa aqui é uma só, como se eu desconsiderasse esse leque e continuasse a sequência. Aqui eu tinha 2, aqui eu vou fazer uma. Se você quiser fazer 2 e começar a sequência de novo, não tem importância.
eu prefiro seguir aqui a sequência. Então, aqui é uma tulipa sozinha, ou uma pipoca, né? Porque o ponto é pipoca. Fecho ele e vou continuar a minha sequência. Se aqui eu tivesse terminado com uma, aqui eu faria duas, tá? Então, uma corrente, duas, três, quatro, e a gente vai começar de novo. Esse próximo V, então, terá duas tulipas, né? Seguir a nossa sequência aí. Eu volto agora, quando terminar essa, e aí fazer a última carreirinha de finalização. Vou finalizar com a cor cru, tá bom? Bora lá. Então, gente, ó, terminei a parte das tulipas, tá? Aqui o nosso leque principal, que eu fiz com ponto alto duplo, né? Igual do outro lado. E fechei aqui atrás da primeira tulipinha, né? Ele tá bem bacana. Agora, a gente vai fazer só o acabamento. E eu falei pra você que eu voltaria pra vocês que eu voltaria com a cor cru, tá? Então, ó, eu já amarrei meu fio, amarrei aqui entre as duas tulipas, tá? É onde eu prefiro começar. Então, qualquer duas tulipas, você pode começar que vai dar certo a sequência, né? Então, eu quis dar a ideia daquela flor, aqueles mosquitinhos, quando você compra um buquê e tal, o pessoal faz, né? Coloca, né? Aquelas florzinhas que são bem pequenininhas, branquinhas. Eu quis dar esse efeito, então, eu vou trabalhar com correntinha e picôzinho. Correntinha, ponto baixo, picôzinho. Então, aqui, ó, onde eu amarrei o meu ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Esse fio é o fio que eu tenho que esconder, né? Então, eu puxei a minha laçadinha aqui, ó. E vou subir uma, duas, três correntes, tá? Venho aqui, ó, passo por essas duas laçadinhas do ponto aqui, ó. Passo aqui por baixo e fecho o picôzinho. Eu vou fazer de novo, você vai entender, porque o primeiro é bem chatinho, né? Ó, aqui eu subo três correntes novamente. Aí, tem essas duas laçadinhas aqui do ponto, ó, eu passo por baixo delas e fecho o meu picôzinho. É como um baixo a hora que a gente fecha aqui, ó. Aí, eu venho aqui dentro, faço outro ponto baixo. É só pra dar ideia de carocinho aqui, ó, tá? Esse fio depois eu arremato. Daqui da onde eu tô, eu vou fazer três correntes, uma, duas, três. Vou vir aqui atrás dessa mesma tulipa, ó, que eu tô no parzinho, né? Vou vir aqui atrás, bem pertinho, e faço um ponto baixo, tá? Então, ficou assim. Agora, daqui, eu faço 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou fazer 5 correntes 2 vezes. Venho atrás dessa tulipa que tá sozinha, viro aqui, ó, tá facinho o ponto aqui, ó. Passo aqui e faço um baixo, passando um avião, gente. Ó, daqui, ó, dessa tulipa, então, pra chegar na tulipa sozinha, são 5 correntes. Quando eu saio dela, são 5 também. É um super avião, gente. Então, fiz as 5 correntes, venho atrás, ó, aqui é o grupinho, né, com as duas. Venho atrás da primeira e fecho aqui, ó, nesse pontinho rosa aqui. Fecho com ponto baixo. Faço 3, 1, 2, 3. E aí, a gente vai fazer de novo esse picôzinho, ó. A gente chegou nele. Faz aqui um ponto baixo. 3 correntes. 1, 2, 3. E aí, eu fecho o picôzinho aqui, ó. Pegando essas duas laçadinhas. 1, 2 laçadinhas do ponto. Passo e fecho. Fechou? Faço outro picôzinho. 1, 2, 3. Passo aqui nas duas laçadinhas do ponto, ó. Passo a minha laçada, fecho. Tá? Aí, eu tô com os 2 picôzinhos aqui, eu venho aqui dentro e faço outro ponto baixo. Então, aqui, ó, vai ser sempre, entre as duas tulipas, vai ser sempre um ponto baixo, 3 correntinhas, fecha picô. Mais 3 correntinhas, fecha o picô. Um ponto baixo para prender aqui. Terminou os picôzinhos, são 3 correntes. 1, 2, 3. Aí, eu venho atrás dessa mesma tulipa aqui, ó, né? Do grupinho. Dessa mais perto. Venho aqui atrás
e fecho. Por isso que eu só fiz 3 correntinhas, porque tá bem pertinho, tá? Fecha aqui com ponto baixo. Agora, então, fechei nessa tulipinha, vou para essa sozinha. Para chegar nessa sozinha, são sempre 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Então, venho atrás dela, pego o pontinho que tá bem fácil aqui, ó. E fecho com ponto baixo. Tô na tulipa sozinha, saio com 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Aí, eu venho nessa do grupinho. Nessa primeira, pego aqui o ponto que fica sozinho aqui, fecho. Então, se eu tô na primeira tulipa e venho pro meio, eu vou com 3 correntes. 1, 2, 3. 3 correntes, faço o ponto baixo. Fez o ponto baixo, é hora do picôzinho, tá? Fecho o primeiro picô de 3 correntes. Faço mais 3 correntes. 1, 2, 3. Fecho o picôzinho. Fiz os 2 picôs, venho com ponto baixo, prendo eles aqui entre as 2 tulipas, tá? E aí, a gente começa a mesma sequência de novo. Então, aqui são 3 correntes. 1, 2, 3. Vem aqui atrás dessa tulipa aqui, pertinho. 3 correntes é porque tá pertinho. 3 correntes, fecha. Se eu vou pra tulipa sozinha, então, eu faço 5. 1, 2, 3, 4, 5. Venho atrás da tulipa e fecho com ponto baixo. Então, se eu tô na tulipa sozinha, são 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou direto pra tulipa primeira do grupinho de 2 e fecho. Faço 3 correntes para chegar no meio. 1, 2, 3. Venho pro meio, faço um ponto baixo. E aqui eu vou fazer o picôzinho. 1, 2, 3, fecha picô. 1, 2, 3, fecha o picô. Tô com os 2 picôs, vem aqui dentro, faz o ponto baixo. E aí, a gente vai repetir tudo. A sequência é essa até o final. Eu vou fazer assim, ó, quando chegar perto do nosso leque, eu vou voltar, tá? Então, se eu terminei o picô aqui, eu vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3, vou prender atrás dessa tulipa. E aí, a gente faz 5. Começa tudo de novo. 2, 3, 4, 5, vou pra essa que tá sozinha. E aí, faço 5 de novo, né? Então, vou fazer 5, vou prender atrás dessa. Como eu já tô no grupinho de 2, vou fazer 3, entrar aqui no meio, fazer um ponto baixo, picôzinho, picôzinho, outro ponto baixo. Se você ficou na dúvida, você volta, tá? Aí, eu tô aqui nessa, então, você volta o vídeo um pouquinho, continua a sequência que vai ser sempre a mesma. Eu volto quando a gente estiver no leque principal, tá? Bora, ó. Então, gente, eu tô chegando no leque principal, então, voltei, ó. Só mostrando aqui, tá bem charmoso, né? A ideia era essa, ficou delicado e charmoso mesmo. Então, ó, aqui eu já tinha começado a fazer. Ó, aqui tem 2 tulipas antes desse leque principal. Mas se fosse uma tulipa também, é a mesma coisa, né? Se fosse uma tulipa só, a gente sairia com 5 correntes, né? Aqui, então, ó, eu fiz os picôzinhos aqui dentro, com os 2 pontos baixos, as 3 correntinhas, e fiz aqui atrás da tulipa um ponto baixo. Então, agora eu saio com 5 correntes, que é a sequência normal, né? A diferença é que, como a gente tá aqui no leque, eu vou fazer o meu ponto baixo aqui, ó, no primeiro ponto do leque, tá? E aqui, eu faço um picôzinho. Então, 1, 2, 3 correntes, um picôzinho. Então, repetindo, se aqui, antes do seu leque, tem uma tulipa só, aí, você sai com 5 correntinhas, tá? E prende aqui. Como a gente saiu do meio de 2, então, primeiro a gente fez 3 correntinhas, um ponto baixo, depois as 5 correntes.
Aí, fiz um ponto baixo aqui no primeiro ponto e um picôzinho. Então, agora eu faço as 5 correntes novamente, que a sequência é 5 mais 5, né? 2, 3, 4, 5, tá? Agora, eu vou fazer um ponto alto aqui dentro, eu vou fazer o leque, só que eu vou fazer com picô também. Então, eu faço aqui, ó, no primeiro ponto, ó, fiz o primeiro ponto do leque. Aqui eu faço um picôzinho com 3. Então, fica assim, ó, no primeiro ponto, um picôzinho com 3. Agora, eu faço os 2 pontos normais do leque. Um ponto alto, são 3 de cada lado, né? Um ponto alto, 2. Tá? Tá assim. Aqui, ó, que é o espaço de 2 correntinhas, eu vou fazer 3 picôs, que vai ficar no meio do nosso leque. Então, eu faço 3 correntes, fecho o picôzinho. Fiz um, né? Faço mais 3, 1, 2, 3, fecho o picô. E faço mais um, são 3 correntes. 3 correntes, fecho de novo. E agora, então, eu faço os 2 pontos altos. Venho dentro do leque, é a outra parte do leque, né? Faço 2 pontos, 1, 2. Faço aqui o último e faço um picôzinho em cima dele. Como a gente fez aqui no começo. 1, 2, 3, fecha o picôzinho. Agora, faz as 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. E vou aqui no primeiro ponto do leque. Então, tudo que a gente fez de um lado do leque, a gente tá fazendo do outro, ó. Fica bem tchan, né? Ó. Tá assim. Então, aqui a gente fez um picôzinho do outro lado, então, aqui a gente também faz 1, 2, 3, fecha o picô. E agora, a gente volta à nossa sequência normal, tá? Fica assim, ó. Tá? Bem diferentão. Agora, então, terminei aqui, vou fazer as 5 correntes para chegar na tulipa sozinha. 1, 2, 3, 4, 5. Vem atrás da tulipa, então, aqui a gente tá começando a nossa sequência. Opa, aqui tinha um arrematezinho. Faço meu ponto baixo atrás da tulipa. Tô na sozinha, 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Venho atrás dessa primeira do grupinho de 2 e faço o meu ponto baixo. Aqui tem um pontinho só. Pronto. Prendi aqui, faço 3. 1, 2, 3 e tô dentro da tulipa para fazer os 2 pontos baixos com um picôzinho, tá? Então, agora é só seguir a sequência. Quando chegar no outro leque principal, fazer igualzinho esse aqui. Se você tiver dúvida, é só você olhar o que você fez ou voltar o vídeo um pouquinho para repetir, tá bom? Eu vou voltar já com ele prontinho mostrando para vocês, tá bom? Bora lá! Então, gente, voltei já com essa lindeza pronta, né? Ficou bem parecendo um jardim aqui mesmo, tapete jardim, né? Ó, lembrando vocês que a gente terminou após o leque principal, tá? Então, quando a gente iniciou, a gente iniciou entre as 2 tulipas, tá? Então, quando termina aqui, a gente segue a mesma sequência, né? Até chegar, ó, aqui a gente vai fazer 5 correntes, prende 5 correntes, e aí a gente vai fazer o baixíssimo e arrematar. E aí, acabou, tá? Eu medi o nosso tapete e ele ficou com 72 centímetros de comprimento, daqui pra lá, 72 centímetros de comprimento, por 50 de largura. Então,
72 por 50, ele deu 22 centímetros, que era o que a gente começaria, né? Foi a dica que eu dei no começo. Então, a gente começou aqui com 23 centímetros, deu uma diferença de 1 centímetro, é razoável. Então, você pode fazer do tamanho que você quiser, com a mesma lógica que eu expliquei no começo do vídeo, tá? Como começar. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Beijo, até o próximo vídeo.